Ajustando a câmera aqui para começar mais um videozão aqui pro canal. E chega junto, galera, antes de eu entrar no assunto do vídeo aqui, eu preciso falar para vocês que eu encontrei uma dificuldade em fazer vídeos pro YouTube, que é fazer lista top 5, top 10 de coisas que você gosta. Por exemplo, eu sou apaixonado por jogo de RPG. Fiz a lista top 5 de Super Nintendo com uma relativa facilidade e agora nesse vídeo eu escolhi apenas 5 jogos de RPG do melhor console que já produziu jogos do gênero, que é o PlayStation 1. Cara, pra mim o PlayStation 1 produziu os melhores jogos de RPG da história. E como eu falei pra vocês, eu escolhi 5 que de certa forma me marcou. E se você não conhece, você deveria dar uma oportunidade. Quer saber quais são esses jogos? Fica aí comigo. Meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal, Onde é que eu tô? E família, antes de eu começar a destrinchar esses 5 jogos aí, lógico que eu vou pedir pra você deixar aquela gorjetinha, que nada mais é que a sua inscrição aqui do canal. Então se você não é inscrito, se você não é inscrita, eu vou te convidar pra se inscrever nesse canal que fala de retro games, jogos antigos e um monte de outras coisas, clicando no botãozinho de inscrever-se que fica aqui embaixo. É de graça e você já vai me ajudar. Ah, e deixa aquele likezão também logo de começo, e se você quiser me segue lá no Insta. Falado tudo isso, vamos para essa lista difícil. Bom, galera, o primeiro jogo dessa lista aqui que eu tenho para falar para vocês, esse é um jogo que eu vou confessar para vocês que eu tinha uma certa preguiça lá na época do PlayStation, e eu fui dar uma oportunidade recentemente, coisa de uns 5 anos atrás, quando já tinha PlayStation 3, PlayStation 4, se eu não me engano, também já tinha PlayStation 4, que é o Suikoden 2. Galera, em algum momento eu acho que você já deve ter ouvido falar desse jogo, mas nem todo mundo jogou ou sequer ouviu falar, né? Só que assim, o jogo de RPG, ele é um jogo de RPG por turno, é uma luta, os combates são combates aleatórios, mas ele já começa que ele tem mais de 100 personagens jogáveis. Não, você não ouviu errado não, são mais de 100 personagens que você tem para ir jogando no decorrer do jogo. Suikoden é um jogo ali onde você vivencia, você joga com um herói, né, com um antigo herói ali do jogo. E você tá numa briga ali, meio de negócio medieval, sabe? Meio de política, assim. Enfim, você vai enfrentando você vai jogando, né? Você vai destrinchando o jogo e você vai tendo desenrolar dessa história. O legal do Suikoden é que ele tem outros finais, tem um final bom, um final mais ou menos, enfim. Tudo depende das suas escolhas. E mano, como eu falei pra vocês, ele é um jogo que você precisa ter um pouquinho de paciência. No começo ele é meio enrolado, ele é meio amarrado o jogo. Só que depois que desenvolve, você descobre um RPG e você vai falar: caramba, como é que eu não joguei esse jogo antes? Vai por mim. Segundo jogo dessa lista aqui, ele é um jogo relativamente conhecido, mas muita gente não jogou, que é o Xenogears. Cara, Xenogears ele é um jogo que ele teve, não tem como falar que não, que ele teve uma inspiração do Evangelion, sabe Evangelion, aquele anime de robôs, enfim, que é os Evas, né? Aqui a gente tem esses mechas, né, que são os robôs, só que aqui eles são chamados de Gears, né? E o Suikoden ele teve muito problema na vida real, né? Agora trazendo aqui pra vida real, porque assim, ele é um jogo japonês e ele tem muita simbologia religiosa, ele trata muitos assuntos religiosos e de conteúdo sensível. Quem joga sem prestar atenção na história talvez não perceba. Só que quem prestou atenção, inclusive o Xenogears teve muito problema para traduzir para inglês, né? Teve muito problema por conta do conteúdo dele. Mas agora falando do jogo, o jogo você joga, se eu não me engano, o nome do protagonista é Fong Wong, né? Se eu não me engano é Fong Wong, o nome do protagonista. E cara, o sistema de batalha ele é inovador. Como eu falei pra vocês, você joga com um personagem normal ali. Você escolhe os combos que você vai dando no seu inimigo, só que a cereja do bolo é os Gears, que são os robôs inspirados do Evangelion, né? Cara, isso é muito legal, você vai evoluir no seu robô, você vai pegando partes, você derrota outros robôs, aí você pega um canhão de um, a perna de um, o braço do outro, enfim, o jogo ele tem uma história bacana, como eu falei, religiosa, política, só que é legal, é cativante, os personagens são bacanas, o gráfico eu acho muito bonito do Xenogears, né? E o sistema de batalha eu achei inovador e pra mim eu considero ele um dos 5 melhores de RPG, jogos de RPG do PlayStation 1. Também, se você não jogou Xenogears,
dá uma oportunidade. Chegando ao top 3 dessa lista, eu tô falando nessa ordem aqui assim, né? Mas também aqui, galera, os 5 jogos são bons, tá? O primeiro é meu preferido, mas qualquer um desses jogos aqui que você for jogar, tirando o Suicoden, que tem que ter um pouquinho mais de paciência, você vai estar bem servido nesses 5 jogos, né? O terceiro jogo dessa lista aqui, eu já fechei o 2, já fechei o 3, mas o meu preferido é o Breath of Fire 4. Esse jogo é um jogo de RPG, claro, a lista é sobre jogo de RPG, produzido pela Capcom. O jogo, você joga com o Ryu, né, no qual, trazendo a história aqui de uma forma bem superficial, falavam-se quem tem o olho do dragão é a pessoa escolhida para governar o mundo. Ele é basicamente isso. Você joga ali com o Ryu, você joga com a princesa Nina, o amigo dela, o Cray, tem um robô que é o Enshin, tem um cachorro que eu esqueci o nome, e tem mais uma oriental lá que eu também esqueci o nome, não tá vindo na cabeça. Só que o jogo ele é bem legal, porque o sistema de batalha ele não é tão inovador, mas é empolgante, porque na hora da batalha você consegue fazer uns combos de magias. Por exemplo, com a Nina você solta a magia de vento, com o Ryu você solta a magia de fogo. Na hora que você solta a de vento, quando vem a de fogo, já forma um furacão de fogo. Basicamente é isso. O personagem principal ele se transforma em dragão, tem várias formas de dragão, várias formas de ataque, né? E como eu falei pra vocês, cada combinação tem uma consequência para o inimigo diferente. Assim, Breath of Fire é um jogo legal, eu indico você jogar o 2, o 3 também. O 3 ele é muito irado, mas como eu falei para vocês, o 4 é o meu preferido e foi o que eu preferi colocar nessa lista. E mais uma vez, se você nunca jogou Breath of Fire, dá uma oportunidade que é um baita jogão. Número 4, ou segundo jogo do top 3, tanto faz, vocês já entenderam. Esse jogo aqui, eu vou confessar pra vocês, eu joguei ele primeiro pelo gráfico, que eu achei o gráfico muito bonito, foi o que me chamou a atenção, só que não foi isso que me chamou a atenção não. Me chamou a atenção por ele ser um sucessor espiritual quase direto do Chrono Trigger. Claro que eu tô falando aqui no PlayStation 1 do Chrono Cross. Chrono Cross é um jogo também que envolve o tempo, né? Futuro, passado, universo paralelo. Você joga com o Serge, que é o Serge, né? Que é o personagem principal. E você tem mais de 40 outros personagens para fazer parte da tua equipe. Ali basicamente também trazendo a história de uma forma bem superficial. Você joga com um personagem que você tem uma viagem no tempo, no caso você vai para uma outra dimensão, onde o Serge nessa outra dimensão ele morreu quando ele era criança. Galera, ele tá no mesmo mundo dele, porém com algumas alterações, e ele já não é mais vivo, porque ele morreu quando era criança, então ele volta na forma adulta. Galera, Chrono Cross ele tem um gráfico legal, o gráfico é lindo do jogo, as lutas são bem emocionantes, tem aquele sistema, aquele som que é irado, deve estar passando aí no vídeo, né, o som da batalha eu acho bem bacana. Tem os elementos, né, que é as magias que cada personagem tem, e dos 48 cada um tem um elemento, por exemplo, um é de água, outro é de vento, outro é de terra, outro é de escuridão, outro é de luz. O que compõe uma equipe ali legal, se eu não me engano você joga com 4 pessoas, você tem mais de 40, mas você joga com 4 personagens. Enfim, Chrono Cross ele é um jogo legal, ele não é um sucessor tão direto de Chrono Trigger, ele tem algumas coisas ali que fala, que comenta meio que por cima, só que ele tem a sua particularidade. Então Chrono Cross, cara, é um jogo legal e também, se você não conhece, você deveria conhecer. Bom, e agora vamos ao quinto ou primeiro jogo dessa lista, que esse sim eu falo. Galera, todos os jogos de RPG que eu falei aqui são bons, todos os jogos. Tem muito mais, eu vou ter que fazer uma parte 2 porque 5 jogos é muito pouco. Só que esse jogo, ele pra mim, é o jogo que mais marcou de RPG. Muita gente pode achar ele insignificante, embora ele não seja. Que é o Final Fantasy VII. Eu tenho que explicar mais ou menos o porquê que ele é tão importante pra mim, galera. Primeiro que Final Fantasy VII, ele foi inovador no quesito gráfico. Hoje, a gente tá em 2023, você olhando, você fala, nossa, mas nada a ver, olha esses bonecos todo quadrados, o cara não é nem... é uns quadrados, é uns polígonos ali muito feio. Mas galera, na época que foi lançado, eu posso estar errado, se eu não me engano é de 97 ou 98 Final Fantasy VII. Eu desculpo se eu estiver errado e eu coloco uma anotação aqui, uma observação se eu estiver errado em relação à data de lançamento. Mas contando basicamente a história ali também por cima, não estou me aprofundando para o vídeo não ficar tão longo. Você joga com um mercenário, né, que é o Cloud, né, e junto com outros parceiros como Tifa, Barret, Red 13, Kate Sheet, o Cid, o Vicent, a Yuffie, enfim, são alguns personagens do Final Fantasy VII.
E existe uma corporação, a corporação Shinra, né? E a corporação Shinra, ela tá roubando, ela tá drenando uma energia chamada Mako, que é a energia da Terra, que é para justamente gerar energias ali, né? Vamos falar de energia, gerar energia em alguma cidade, vamos falar de uma forma bem superficial. E existe um grupo chamado Avalanche, que esse grupo ele acusa essa empresa, essa Shinra, essa corporação de estar matando o mundo, e de fato tá acontecendo isso. E é aí que o jogo desenrola, porque é essa equipe Avalanche, né, que é comandada ali pelo Barret, entre outros membros ali da equipe, contrata esse mercenário chamado Cloud Strife. Aí que vai desenrolando a história com um dos melhores vilões que existem. Pra mim, Sephiroth é um dos melhores vilões de todos os Final Fantasies. Tem gente que gosta do Final Fantasy VI, eu também adoro, inclusive ele entrou na minha lista de melhores jogos do Super Nintendo. Tem gente que prefere Final Fantasy VIII, tem gente que prefere Final Fantasy IX, que também são todos excelentes. O 12 pra mim também é bem legal, o Final Fantasy X pra mim também é bem legal. Só que o 7 ele foi o pontapé inicial da minha paixão por RPG. Outra coisa importante do Final Fantasy VII, que galera, ele foi um dos jogos que me fez me apaixonar pelo gênero. Eu sempre via meus amigos jogando, meu inglês era muito péssimo, não que hoje seja melhor, mas hoje em dia ele é mais acessível e eu entendo mais a história. Então na época eu via aquele bonequinho andando ali, quadradão, o cara não tinha fala nenhuma, só ficava aparecendo letra, aquelas batalhas que eu não entendia nada. Até o dia que eu peguei pra jogar, um colega me falou aqui, ó, pega e vai jogar. Foi amor à primeira vista. Quando eu comecei a jogar, quando eu realmente entendi o que era o RPG, que era um jogo que tinha história, tinha enredo, você tinha que evoluir o seu personagem, você tinha que evoluir a história. Não era um simples jogo que você sai batendo em todo mundo e não tem profundidade, o jogo é raso e termina em 5 horas. Não, tem muita coisa acontecendo e muita coisa bacana. Então sim, Final Fantasy VII ele sempre vai entrar na minha lista de jogos preferidos. Inclusive ele é um dos jogos de RPG preferido da minha vida. Então, cara, se você não jogou, se você não conhece, eu garanto pra você que você tá perdendo tempo. Claro, quando você for jogar o Final Fantasy VII, se você nunca jogou, galera, esquece gráfico, porque o jogo envelheceu, é um jogo antigo, é um jogo que tem mais de 20 anos. Então não tem como... É mais de 20 anos? Tem mais de 20 anos, se for de 97, tem mais de 20 anos. Então não tem como você olhar aquilo e falar, nossa, que moderno. Não, não vai ser moderno, principalmente em época de PlayStation 5, que a gente está acostumado com gráficos como God of War e outros gráficos lindos, assim, que enchem os olhos. Você vai jogar aquilo, você não vai gostar do gráfico, mas presta atenção na história, na narrativa que vai se construindo ali e na evolução do seu personagem, e depois você volta aqui para comentar o que você achou. Bom galera, essa foi a lista com 5 jogos de RPG que marcaram a minha vida, que eu tenho um carinho muito grande. E para não tomar mais o tempo de vocês eu paro por aqui, mas eu gostaria que você comentasse quais são os jogos de RPG que você gosta. Porque se você comentar aqui embaixo, eu gostei desse, gostei daquele, de repente eu até lembro e coloco nas outras listas. Eu digo quando eu até lembro, porque eu já joguei tanto jogo na minha vida que eu não lembro. Eu falei, pô, já joguei esse jogo aqui, por exemplo, só pra trazer aqui pra vocês, o Alundra 2. Eu já fechei a Alundra e eu não sabia que eu tinha jogado. Eu tava vendo a Alundra não é estranho. Aí eu peguei pra jogar e falei, lembro, pô, esse jogo eu já joguei, eu já terminei esse jogo. Enfim, são muitos jogos bacanas, é por isso que eu gosto de fazer lista de jogos que me marcaram. Eu joguei muito jogo, mas que me marcaram foram aqueles ali. Mas bom, eu paro por aqui agora. Eu agradeço pra você que ficou até agora. E óbvio que eu vou pedir pra você, se você não é inscrito, se você não é inscrita, dá aquela moral, clica no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa o likezão. E se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor. E até o próximo vídeo. Valeu, família!